Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Essa é a aula 15, uma aula sobre princípio da indução matemática. Na aula passada nós vimos técnicas de demonstração. Eu apresento para vocês um enunciado que pode ser simbolizado por uma implicação, P implica em Q. Para demonstrar essa expressão, vimos algumas formas. Uma delas é a demonstração direta, que é algo que a gente viu em duas aulas passadas. A demonstração direta, você tem a sua hipótese P, trabalha em cima da sua hipótese, você vai ter como a sua tese, a conclusão, então, sendo verdadeira também. Uma forma equivalente de você ter uma expressão, uma implicação, é uma outra implicação, que é não Q implicar em não P. E para mostrar por contrapositiva, você tem a sua hipótese agora, o não Q, trabalha nessa hipótese e vai ter como consequência o não P. Na aula passada nós vimos como fazer uma demonstração por contradição. A contradição é que a gente assume que é verdade não a implicação, mas é verdade a negação da implicação. Como a implicação é equivalente a não P ou Q, então a negação disso é justamente P e não Q. Então, trabalhando com essa conjunção, tendo informação sobre P e tendo informação sobre não Q, então você trabalhando em cima disso, você consegue chegar em algum buraco na sua ideia, então está errado isso. Então, o que é verdade é o P implica em Q e não a negação disso. Tá? Então, isso é a contradição. Vimos na aula passada alguns exemplos. E também vimos demonstrações por casos, que é quando a gente consegue particionar a solução em casos, e aí você trabalha cada caso individualmente, usando alguma das técnicas aqui, a que for melhor para você. Na aula de hoje a gente vê uma outra técnica muito importante, que é justamente a indução matemática. Tá? Ela é muito importante quando a gente quer mostrar, muito útil quando a gente quer mostrar alguma propriedade ser válida para todos os números naturais, por exemplo. Para todos os naturais que você pegue, uma propriedade é verdadeira. Ou para qualquer subconjunto dos inteiros que você pegue, você quer mostrar alguma propriedade em relação a esse subconjunto. Então, a indução se aplica muito a isso. Tá? Então, para a gente conseguir entender a técnica, vamos relembrar o que é o conjunto de naturais. Né? Então, o conjunto de naturais é aquele que você consegue listar os elementos, onde o primeiro é o 1, depois tem o 2, o seu sucessor, depois o 3 e assim por diante. Bom, é um conjunto onde o problema de contagem se aplica no nosso cotidiano, né? Então, todo elemento natural tem um sucessor que também pertence aos naturais. Números diferentes têm sucessores diferentes. Ou seja, se você toma dois números naturais e você quer saber se eles são iguais, basta você olhar os seus sucessores. Se os sucessores dos dois forem iguais, então os dois números são iguais. Bom, o único natural que não é sucessor de nenhum outro é o 1. Ou seja, ele é o primeiro dos naturais, certo? É o mínimo aí dos naturais, tá? Bom, uma outra forma de você entender os naturais, a gente definir os naturais, é justamente pensando nos sucessores. Ou seja, o primeiro é um natural, o 1, né? O número 1 é um natural, pertence aos naturais. E se você tem um n que pertence aos naturais, então o seu sucessor, ou seja, um n mais 1, também é um natural. Então, é uma forma que a gente pode definir um elemento natural qualquer. E todo elemento natural é obtido com a primeira proposição ou pela segunda proposição. Então, qualquer número natural, ou ele é igual a 1, ou se ele é um natural, o seu sucessor também é natural. Certo? Bom, por que isso? Vamos entender agora como vai vir a indução aparecer relacionando com os naturais. Tá? Cada número natural possui um sucessor. Certo? E o primeiro dos naturais é o 1. Como eu falei, eu quero mostrar que algo é verdadeiro para todos os naturais que você tome. Tá? Um jeito da gente pensar a indução aqui é uma propriedade que você quer provar, que é válida para todos os naturais, vai ser inviável você mostrar que para o primeiro caso é verdadeiro, e para o segundo é verdadeiro, e para o terceiro é verdadeiro, e para o sucessor do terceiro é verdadeiro, e para o sucessor do quarto é verdadeiro, e assim por diante. É inviável porque existem infinitos naturais. Mas o que importa aqui é a propriedade. Se você tem a hipótese, uma propriedade verdadeira para um n que você pegue,
natural e você, a partir dessa sua hipótese verdadeira para esse n, você consegue mostrar que é verdadeiro para o n mais 1, então essa força que foi feita, né, para você sair do n e ir para o n mais 1, é a mesma força que pode ser feita para sair do n mais 1 e ir para o seu sucessor, ir para o seu sucessor, ir para o seu sucessor. Então a propriedade vai estar sendo verdadeira para todos os n naturais que existem. Uma analogia que tem a isso é um dominó. Então pensa que você tem um dominó, bota todos os dominós em pé, em fileira. A gente conhece isso desde criança, aquela brincadeira, né? Bota os dominós em fileira em pé, faz força em um primeiro dos dominós ali. Essa força você não vai precisar aplicar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e assim para todos os dominós que estão ali. Os próprios dominós, a força que você aplicou do primeiro e para o segundo, vai ser a mesma força do que o segundo vai aplicar no terceiro, que o terceiro vai aplicar no quarto e assim por diante. Indo todos os sucessores, a propriedade é como se fosse essa força que você está conseguindo fazer. A propriedade ser válida para o primeiro caso, fazer com que seja verdadeira para a segunda. A força que foi feita para isso, para mostrar que a propriedade é válida para todos esses dois casos, vai ser do segundo para o terceiro e assim por diante. Então vamos definir melhor o princípio da indução matemática. Então a gente quer mostrar que uma propriedade ela é verdadeira. Essa P de n é a propriedade que você está dizendo que é verdadeira para cada n natural, ou seja, para todos os n's no conjunto de naturais. Você quer mostrar que essa propriedade é verdadeira. Então, ela é verdadeira se ela for verdadeira para o primeiro natural. Repara que você quer provar que ela é verdadeira para todos os naturais. Se você quer provar que é verdadeira para todos, em particular para o primeiro natural, para quando n é igual a 1. Então, você vai mostrar isso primeiro. Depois, você vai ter uma hipótese que é você assumir que para todos os k's que você tomou natural, a propriedade era verdadeira até aquele p de k. Então, a propriedade era verdadeira para todos de 1 até k. Então, a propriedade era verdadeira em k. E, baseado nessa hipótese, na hipótese você não está provando. Hipótese é uma suposição só. Então, suponha que seja verdadeiro para todos os elementos de 1 até k. Supondo isso, a gente não sabe nada do caso seguinte, do k mais 1. A propriedade em k mais 1 a gente não sabe. Aí que vem a força que você vai fazer, que é o passo de indução. É conseguir provar que a propriedade, baseada na sua hipótese ser verdadeira, é verdadeira também para o caso seguinte, para o seu sucessor. Então, vê como os naturais se aplicam aqui, né? É justamente essa ideia do sucessor. Você quer provar que vale para todo mundo. Então, você vai conseguir fazer o passo, aí está provado, porque é como se fosse, eu estou num dominó késimo lá. Vamos supor que eu consegui chegar até o késimo ser derrubado. Então, se você conseguir fazer do késimo derrubar o késimo mais 1, ou seja, a propriedade é verdadeira para todos os elementos naturais, ou seja, todos os dominós são derrubados. Tá? Então, você tem que a propriedade é verdadeira para todos os n naturais. Bom, isso aqui é um princípio. Um princípio é uma verdade matemática que não precisa ser provada, que não é verdade absoluta, não é demonstrável. Mas alguns materiais se baseiam em um outro princípio para sim provar a indução como um teorema. Tá? E aqui eu só vou falar muito rapidamente sobre isso, que é um teorema que é a indução, o teorema da indução. Para provar esse teorema, a gente define um princípio e esse princípio é usado na demonstração do teorema da indução. É o princípio que a gente chama do princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação é um princípio que, como é um princípio, não é um axioma, não é demonstrável, que diz o seguinte: qualquer subconjunto não vazio dos inteiros, limitado inferiormente, possui um elemento mínimo. É uma frase, é um enunciado intuitivo até, né? Pega um conjunto dos inteiros, tá? Pega um subconjunto qualquer dos inteiros, por exemplo, os naturais. É um exemplo de um subconjunto dos inteiros, não vazio, limitado inferiormente. Limitado inferiormente é que tem um primeiro termo necessariamente. Então, isso está dizendo. Então, possui um elemento mínimo. O elemento mínimo dos naturais é 1. Tá? Poderia ser que o elemento mínimo do subconjunto que você tomasse fosse 2. Então, um subconjunto dos inteiros é, por exemplo, do 2 até o 10. Um elemento mínimo aí é o 2. Então, isso é um princípio, que é um princípio da boa ordenação, que não precisa ser provado,
que é equivalente, na verdade você consegue usar ele para mostrar um teorema que se chama teorema da indução, mas que aqui eu não vou usar no nosso curso porque eu estou usando como um princípio, então não precisa ser demonstrável isso. Mas a indução é uma técnica de demonstração muito forte para propriedades em matemática. Então vamos ver como isso é feito. Tá? A utilização da indução é o seguinte, a gente faz ela em 3 momentos. Tá? Então muita atenção agora, aqui está a prática da indução, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Isso ao longo do curso de vocês, vai ter alguma questão, mostre tal coisa. A indução é uma técnica muito forte para mostrar coisas que envolvam um conjunto grande, por exemplo, dos naturais aí associados, tá? Então, bom, 3 passos. Primeiro é a base da indução. Como eu falei, eu quero mostrar que uma coisa é verdadeira para todos os naturais. Então, se eu quero mostrar que ela é verdadeira para todos os naturais, ela tem que ser verdadeira em particular para o primeiro natural, que é o mínimo, porque existe pelo princípio da ordenação, inclusive. O primeiro natural é para n igual a 1. Então, você tem que mostrar que a propriedade é verdadeira para n igual a 1. P1 é verdadeiro. Tá? Bom, caso eu esteja trabalhando com algum outro subconjunto dos inteiros, por exemplo, que tem um menor elemento, seja um n0, que é maior do que 1, então a sua base, analogamente, vai ser a propriedade em n0. É esse primeiro elemento que existe do conjunto que você estiver considerando. Não necessariamente vai ser um conjunto dos naturais sempre, como a gente vai ver exemplos aqui. Se eu estiver considerando para todos os n maiores ou iguais a 2, a base da indução vai ter que ser a propriedade ser verdadeira para n igual a 2. Isso é a base. Beleza? Então, ok, a base provada é quando aquela primeira pecinha do dominó é derrubada. A hipótese de indução você vai supor que você conseguiu chegar até algum momento ali do késimo dominó em pé. Ou seja, você conseguiu derrubar, né, o késimo elemento. Então, a propriedade é verdadeira em k mais 1. Tá? Então, você vai assumir, na hipótese você não prova nada, você vai simplesmente assumir que a propriedade em k é verdadeira para k maior ou igual que 1, e o k, ou para k sendo maior do que o primeiro termo que você considerou ali, que é o n0. Tá? Então, você vai assumir, você não vai provar que a propriedade é verdadeira para aquele k ali. E aqui uma sutil diferença, que na verdade eu já estou considerando tudo junto, porque eu não tenho tempo para separar muito bem as coisas, mas você vai assumir que todo mundo de 1 até o k, ou todo mundo do n0, que foi o primeiro termo considerado no conjunto em questão, até o k, a propriedade verdadeira para todo mundo ali. Isso é a hipótese. Baseado nessa hipótese, você vai para o passo que como eu falei, é para qualquer inteiro que você pegue, mas algum inteiro que você pegou, k, é esse inteiro que você pegou? Ok. O k mais 1 você já não sabe se é a propriedade verdadeira. Então, é baseado nisso, da sua hipótese, que é o que dizia que a propriedade é verdadeira em k, e também em k-1, em k-2, em todo mundo até o 1 lá embaixo, se foi os naturais que você tomou, por exemplo, mas do n0 até o k, todo mundo ali era verdadeira propriedade. Aí, baseado nessa hipótese, você consegue ir para o caso seguinte, para o sucessor do k, que é o k mais 1. Então, o passo indutivo se a propriedade era verdadeira em k, que foi a sua hipótese, então você vai mostrar que a propriedade em k mais 1 é verdadeira também. E pronto, só isso aqui acabou. A indução se baseia nesses 3 momentos, já é suficiente para você argumentar agora que a propriedade é verdadeira para todo o n do conjunto que você estiver olhando. Se for dos naturais, vai ser verdadeira para todo o n natural. Se é para n maior ou igual a 2, vai ser para todo mundo maior ou igual do que 2. Beleza? Então vamos ver agora como aplicar de fato isso nos exemplos, né? Então vamos mostrar de novo esse resultado, que é uma coisa que a gente já viu, né, em aulas passadas. Em 2 aulas atrás a gente mostrou isso aqui usando uma técnica direta, demonstração direta. Então vamos usar a indução para provar isso daqui. Ou seja, a soma dos n primeiros naturais é igual a essa fórmula daqui. Tá? Então a gente quer mostrar que ela é verdadeira para todo o n natural. Aqui é o conjunto que a gente está olhando, é todo o natural aí. A gente sabe que todo natural tem um sucessor, né? Tem um sucessor. Então, primeira coisa é mostrar que existe um mínimo, que é o 1. Se quer mostrar que é verdadeiro para todo mundo, tem que ser para esse primeiro elemento, que é o 1. Então, sendo pragmático, tem que fazer as 3 coisas. É base, hipótese e passo. A base
é o quê? É você mostrar que a propriedade é verdadeira para n igual a 1. A gente quer mostrar a propriedade Pn é que a soma 1 mais 2 mais 3 até n é igual a n que multiplica n mais 1 e divide 2. Tá? Então, a gente quer mostrar que vale para todo n, a propriedade é em n. Tem que ser verdadeira também na base, que é P1, é a propriedade em 1. O que significa P1? Significa que do lado esquerdo só tem que ter um termo e do lado direito tem que ser igual a essa fórmula aqui para n igual a 1. Você tem que conseguir mostrar isso. Repara que aqui é bem direto, mas a atenção que eu chamo aqui é que você não pode simplesmente jogar 1 é igual a isso daqui. Você tem que mostrar que de fato o seu lado esquerdo só tinha um 1 e do seu lado direito vai sobrar esse negócio aqui. Vamos ver como é que faz isso. Vamos mostrar que para a propriedade n, para n igual a 1 é verdadeira, né? Então, de fato, o que a gente tem que fazer é separar o lado esquerdo do lado direito e depois dizer, ó, são iguais, tá vendo? Ó, são iguais. É isso que tem que fazer. Então, o lado esquerdo da expressão dessa igualdade aqui, né? Quando n é igual a 1, você tem que só tem um termo, é a soma dos n primeiros termos. Então, aqui para n igual a 1, é a soma dos 1 primeiros termos, ou seja, só tem o número 1, né? Então, só tem um único termo, que é 1 que está do lado esquerdo. Enquanto que o do lado direito, lá, você tem que a fórmula é n igual, você vai substituir o n igual a 1 na fórmula ali, né? Então, você tem 1 que multiplica 1 mais 1 sobre 2, então aí você vai ter 1 como resultado. E, de fato, você tem que P de 1 é verdadeiro. Uma soma aqui dos n primeiros termos, dos 1 primeiros termos deu 1, e do lado lá, aquela fórmula lá, você tem que dar 1 também, então a igualdade é verdadeira. Beleza, está provada a base. A hipótese você não prova, eu chamei a atenção aqui, ó, base, vamos mostrar. A hipótese não, vamos supor verdadeira propriedade em K, ou seja, a soma dos K primeiros termos, a gente vai supor que é igual a K que multiplica K mais 1 dividido por 2. Certo? É o número de termos que está aqui e é o que vai ter em função disso esse K, essa fórmula da direita. Beleza? Para K pertencente aos naturais. Como eu falei, aqui só está supondo, não vai provar nada na hipótese. Ela é importante porque o passo vai depender da hipótese. Então você tem que usar a hipótese para mostrar que o sucessor, a propriedade também é verdadeira. O sucessor do K, né? Então, o que acontece no passo? Vamos mostrar que P em K mais 1 é verdadeiro. O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que a soma dos K mais 1 primeiros termos, né? Então, 1 mais 2 mais 3 até K, depois até K mais 1, ela é igual a K mais 1, que multiplica K mais 1 sobre 2. Eu coloquei aqui K mais 1, e aqui K mais 1 também, poderia botar K mais 2, né? Mas foi só para explicitar que esse igual N aqui era o número de termos, aqui virou N, aqui virou N. Aqui da mesma forma era K mais 1, virou K mais 1 aqui, virou K mais 1 aqui, porque é o número de termos. Poderia botar K mais 2 também. Repara que isso é o que a gente quer mostrar. Isso você não sabe que é verdade. Você quer chegar a essa conclusão. O que eu recomendo como dica é que no passo você já começa falando, ó, quero mostrar isso. Por quê? Você tem que sair da sua hipótese e chegar até aqui. Tá? Então, é da hipótese que você tem que você vai conseguir concluir o seu passo, o seu sucessor aqui. Tá? Então, põe logo isso para você não perder de vista onde você quer chegar. Mas vamos lá. O que a gente sabe como verdadeiro da hipótese? É PK. P em K é o seguinte, é de 1 até K, a soma disso é igual a K que multiplica K mais 1 sobre 2. A gente tem que olhar isso e ver para onde a gente quer chegar. A gente quer chegar numa soma que do lado esquerdo vá até o K mais 1, não vá até o K. E do lado direito é uma coisa que eu não sei comparar ainda, porque são expressões diferentes. O que você faz? Tá, então olha o lado esquerdo. Ó. O lado esquerdo falta o K mais 1 aparecer aqui. O que você faz? Soma o K mais 1 do lado esquerdo. Para manter a igualdade que você tinha da sua hipótese, você soma o K mais 1 do lado direito também. Então, em relação à sua hipótese, nela você pega o K mais 1, soma do lado esquerdo, soma do lado direito. Agora a gente já tem o lado esquerdo que está bonitinho aqui, do jeito que a gente queria. O lado direito ainda não. Então o que a gente tem que olhar? Vamos olhar o que eu botei aqui, é como se fosse uma colinha, né? É onde eu quero chegar esse negócio aqui, ó. Então, repare que tem um K mais 1 que tem que aparecer, e aqui já tem K mais 1 aqui, tem K mais 1 aqui. E de fato isso aqui é uma soma de dois termos, onde cada termo tem um K mais 1. O que você faz? Bota o K mais 1 em evidência.
Colocando K mais 1 em evidência, repara que já melhorou muito, já chegou perto aqui. E aqui ficou o K sobre 2, é o que ficou desse primeiro termo. E no primeiro termo era justamente o K mais 1, então ficou somente o 1, né? Então, porque é K mais 1 vezes 1. Então ficou só 1. Você vê que você pode fazer distributiva, você vai voltar para isso daqui, tá? Agora, manipulação algébrica. Indução envolve muita manipulação algébrica. Esse é um exemplo bem simples. Não é à toa que é o primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês. Mas a gente vai executar bem mais exemplos durante a semana, vendo exercícios em lista, em revisão que eu vou passar no nosso encontro síncrono. Mas nota bastante atenção aqui no porquê você está fazendo essas coisas, tá? Muita atenção, a gente está saindo da hipótese, indo para o passo, obtendo então a propriedade verdadeira para o sucessor, tá? Então, o que isso ficou aqui, né? Ficou K mais 1, que multiplica K mais 2 dividido por 2. Isso aqui agora é um produto de duas frações, multiplica o numerador, multiplica os denominadores. Multiplicando os denominadores, 1 vezes 2 ficou 2. Aqui multiplicando os numeradores, K mais 1, K mais 1, K mais 1 mais 1 é igual a K mais 2, né? Então, por isso que eu botei assim, K mais 1 é igual a esse mantive aqui, K mais 2 aqui é K mais 1 mais 1, eu só deixei assim para ficar bonitinho, igual eu queria aqui, tá? Então, isso aqui já é suficiente. Você tem agora que a propriedade é verdadeira para todo N natural. Porque é o que eu acabei de falar. O trabalho que você fez desse dominó derrubar o seu sucessor é o mesmo efeito, é o mesmo trabalho que o sucessor vai fazer para o seu sucessor. Então a técnica aqui já é suficiente para você ter que para todo natural isso aqui é verdadeiro. É uma filosofia muito linda aqui nessa indução. Vamos para o próximo exemplo, que é o seguinte. Mostre que todo inteiro maior do que 1 é primo ou produto de primos. Bom, eu espero que vocês saibam o que é um número primo, né? Mas o número primo, só para quem não souber, talvez, é um número que ele pode ser divisível. Ele é divisível somente por ele, ou por menos ele, ou por 1, ou por menos 1, e ele é maior do que 1, tá? Então, ele é um número que ele é divisível por ele, pela negação dele, pelo 1, pelo menos 1, e ele é necessariamente maior do que 1. Então, por exemplo, o 7 é um número primo. O 7 ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, por 4, por 5, por 6. E ele só é divisível pelo 7, pelo menos 7, pelo 1 e pelo menos 1. E ele é maior do que 1. Então, ele é um número primo. O 10 não. O 10 não é primo, porque o 10 ele é divisível por 10, ele é divisível por menos 10, ele é divisível por 1, ele é divisível por menos 1, mas além disso ele tem outros termos aí que ele é divisível, por exemplo, o 2 e o 5. Ou seja, o 10 não é primo e o 10 é composto. Um número inteiro ou ele é primo ou é composto, tá? Bom, o que a gente quer mostrar aqui é que todo inteiro maior do que 1, ele é primo ou é produto de primos. Beleza? Então vamos mostrar a indução, por indução. Mas repara que aqui, cadê o objeto? Quem são os termos que a gente tem que olhar? É sobre qual conjunto que a gente tem que considerar. De modo equivalente, a gente pode expressar isso daqui, a gente pode anunciar dizendo que Pn, a propriedade em n é o quê? É que n é um número primo ou é um produto de primos para todo n natural e n maior do que 1. Essa expressão aqui, ela é justamente esse enunciado aqui. A bateria do meu computador está quase desligando. Cadê? Pausa. Desliga não o computador. Tá até travando aqui. Eita. Ainda fica por trás. Pronto. Voltei. Ainda está com uma sobrecarga aqui do computador, mas vamos continuar. Bom, então o que eu estava vendo é que você ter o enunciado que seja mostre que todo inteiro maior do que 1 é primo ou produto de primos, eu posso escrever de modo equivalente a falar, pega um n aí, a propriedade de n é o seguinte, é que n é primo ou é um produto de primos.
E n ele tem que satisfazer, lógico, ser natural e ser maior do que 1, porque isso é o que eu estava considerando aqui nesse enunciado. Tá? Então, você mostrar por indução isso é o que? Primeiro é a base, depois é a hipótese, depois é o passo. Então, a base é mostrar que a propriedade para n igual a 2 é verdadeira. Ou seja, 2 é primo ou 2 é produto de primos. Tá? Bom, e aí o que a gente faz? É analisar esse caso bem particular. A base é bem particular mesmo. É mostrar que a propriedade vale para o menor elemento que satisfaz. O menor elemento para n maior do que 1 é porque n é maior ou igual a 2, ou seja, o menor é o 2. Tá? Pensando naquele princípio da ordenação, lembra? É um subconjunto dos inteiros, é n maior ou igual a 2. Tá? É natural, n maior ou igual a 2. Então, bom, o que o 2 é? 2, ele é divisível por quem? Ele só é divisível pelo 1, pelo menos 1, pelo 2, pelo menos 2. Ou seja, é um primo. Então, satisfez a propriedade de ser primo, ele é diferente de 1. Então, 2 é primo. Ó, como ele já satisfez a propriedade. Então, sim, 2 é primo ou é múltiplo de primo. É um ou, beleza? É um primo ou é um produto de primos. Né? Então, satisfez. Vamos agora para a hipótese de indução. Como eu falei antes, a hipótese você não prova. Então, você só supõe verdadeiro a propriedade em algum K. Para todo K você toma aí. Pegou um K qualquer aí. Tá? O que vem depois eu não sei. Eu sei que nele a propriedade é verdadeira e para todos os anteriores também. Então, a propriedade em K diz o seguinte: K é primo ou é um produto de primos. É a propriedade em K. Só isso. É só isso, mas que é muito importante, porque é com ele que você vai trabalhar o seu passo. Tá? Então, o que é o passo? É mostrar que a propriedade é verdadeira em K mais 1. Ou seja, é que o K mais 1 é o sucessor do K, ele é primo ou é produto de primos. Repara que aqui é um pouquinho diferente. A gente não vai sair da hipótese e chegar até o passo. A gente tem alguma informação sobre esse K mais 1 e a gente vai conseguir relacionar com a hipótese. Como a gente vai fazer isso? Vamos ver esse caso aqui. Então, olhando o K mais 1, sem pensar na indução ainda associada a ele. Concordo, que eu acabei de falar isso antes de anunciar, né? O que um número ele pode ser? Ou ele é primo, ou ele é composto. Certo? Sem pensar nisso aqui de produtos de primos ou tudo mais. Ou o número é primo ou o número é composto. Eu dei 2 exemplos até, né? 7, 10 e tal, mas só são exemplos. Mas fato é que a gente conhece isso de conhecimentos prévios. Então, os dois únicos casos que a gente consegue trabalhar em relação ao K mais 1 é aquele primeiro, onde o K mais 1 é primo. E o outro é onde o K mais 1 não é primo. Pensando nesse primeiro caso, em que o K mais 1 seja primo, ok, já está provado, então satisfez já o teorema. Então, nesse caso, não temos nada para fazer e a propriedade é verificada. Ou seja, o K mais 1 ele é primo ou é múltiplo ou é produto de primos. Satisfez? Agora, vamos ver o caso interessante. O caso interessante é o próximo, né? É um caso onde K mais 1 não seja primo. Quando K mais 1 não é primo, a gente acabou de falar isso antes, né? O que ele é? Ele é um composto. Ele é um composto, então ele pode ser escrito como um produto de dois termos, onde cada um desses dois é maior do que 1. Certo? Porque é um número que ele é composto, então você tem dois inteiros aí maiores do que 1, necessariamente ambos. E aí faz o produto deles e isso dá igual a K mais 1, porque é um composto. Tá? Se algum desses fosse igual a 1, então você teria que o K mais 1 é igual a K mais 1, né? Não estaria sendo nada composto aí, não teria decomposição aí em relação a isso. Então, se ele é composto, existem esses dois A e B, de modo que você faz a multiplicação dos dois, o produto de fato é o K mais 1. Tá? Bom, tá, e daí? Repara que com isso a gente já consegue aplicar a hipótese. Vocês conseguem enxergar isso? Dá uma pausa aí para ver se você consegue enxergar isso. Porque o K mais 1 a gente está supondo que ele não seja primo. Se ele não é primo, ele é composto. Como ele é composto, é o caso que a gente está olhando, então ele é um produto desses dois termos aí, né? A e B, onde A e B são maiores do que 1,
Agora, o que mais tem que ter em relação a A e B em relação a K mais 1? O que mais tem que ter A e B em relação a K mais 1? Necessariamente, A e B são menores do que K mais 1. Concordam com isso? Por quê? K mais 1 é igual a A vezes B. Então, quanto que é B? B é igual a K mais 1 dividido por A. Como A é maior do que 1, então você tem que dividir K mais 1 para A elementos. Então, você tem que B é pequenininho, recebeu uma parcela, né, do K mais 1. Da mesma forma que o A. O A é igual a K mais 1 dividido por B. O B é maior do que 1. Então, K mais 1 dividido por B ficou uma partezinha pequena ali para o A. Beleza? Então, é claro isso, né, para vocês? 10 é 2 vezes 5. Então, necessariamente, o 2 é menor do que 10 e o 5 é menor do que 10. Beleza? Então, aí, ó, vê se agora a hipótese apareceu mais claramente. Por quê? K mais 1 é que a gente está analisando. A gente quer mostrar que K mais 1 é primo ou é produto de primos. A gente está olhando aqui o caso em que K mais 1 não é primo. Tá? Agora, olhando o caso que K mais 1 não é primo, a gente viu então que K mais 1 pode ser escrito como A vezes B. A e B são menores do que K mais 1. Então aqui, ó, quem vem antes de K mais 1 é o K. Em K a propriedade é verdadeira por hipótese. Mas não só em K, o K menos 1 também, o K menos 2 também, o K menos 3 também, e assim por diante até o 1. Até o 2, né, que é o primeiro caso. Até o 2. Então do 2 até o K, todo mundo ali ou era primo ou era produto de primos. Então o A e B vão estar ali no meio, ou seja, a propriedade ela é verdadeira tanto em A quanto em B. Então elas são verdadeiras pela hipótese de indução. Então A é primo ou produto de primos. B é primo ou produto de primos. Então você usando esses dois termos que satisfazem isso e obtendo o produto deles, então necessariamente o K mais 1 também é primo ou produto de primos, pela inclusão do ou, né? Então você tem que A e B são primos ou produtos de primos, pela hipótese de indução. E como K mais 1 é o produto de A com B, então K mais 1 é produto de primos ou é primo. Olha que interessante aqui. Olha que maneiro isso aqui. Isso aqui é sensacional, muito lindo. Então, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Como eu falei, na lista eu vou forçar um pouco mais. E eu peço que vocês me procurem com dúvidas. Façam os exemplos, olhem os gabaritos, façam as contas. Nota muito como é a importância de você ter o que você quer ter no final. Mas não é dali que você vai necessariamente começar as suas contas. Você pode começar da sua hipótese e chegar até a conclusão ali. Ou você faz alguma análise em relação a onde você quer chegar e você enxerga a hipótese aparecendo ali. A gente viu aqui esses dois casos acontecendo. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Como exercício eu deixo dois. Um é que vocês mostrem o teorema das colunas e o outro é que vocês mostrem o teorema das diagonais. Isso é algo que a gente já viu. Na aula 11 eu dei uma ideia da indução aparecendo lá. O que eu coloquei lá foi justamente o passo de indução, onde eu coloquei lá aquelas contas na aula 11, se você retornar, como você viu, eu espero que você tenha visto a aula 11, eu coloquei a ideia lá, justamente do passo de indução aparecendo, então eu espero que vocês refaçam lá, colocando qual é a base, a hipótese e escrevendo o passo de indução bem bonitinho lá. Assim como a gente está vendo esses exemplos aqui da aula. Tá legal? Bom, é isso, gente. Curtem aí, deixem seu like, né? Compartilhem com todo mundo aí. E é isso. Exemplos existem muitos. A indução, o que a gente trabalha muito é manipulação algébrica, isso aparece muito. Então, vou repetir de novo, né? Porque eu já falei. Mas façam os exemplos, façam as listas. Entendam bem os conceitos que estão sendo envolvidos aqui. No nosso encontro síncrono eu vou discutir bastante sobre isso, vou levar revisão também que envolva esse assunto, porque é uma coisa muito importante que vai ser útil não só para a avaliação desse nosso curso aqui, mas também para o futuro de vocês, tá? Em desenvolvimento de algoritmo e mostrar
coisas verdadeiras para algoritmos que vocês estiverem desenvolvendo. Por exemplo, na aula que vem eu vou falar sobre relação de recorrência, que é um assunto onde indução se aplica fortemente lá, e é um assunto onde vocês veem em elaboração de algoritmos quando falam em algoritmos recursivos, por exemplo. Então as coisas se relacionam muito forte, e nessa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então beleza, gente. Tchau, até a próxima aí.